Está começando hoje o Reportagem em Foco, o programa onde você ganha cada vez mais conhecimento. O nosso tema de hoje irá abordar a acessibilidade. Iremos abordar a acessibilidade em Teresópolis, mostrando os problemas enfrentados no dia a dia com pessoas que sofrem algum tipo de deficiência. A maior dificuldade são as calçadas ocupadas indevidamente, né? Dificilmente você anda por uma calçada que não tem um carro em cima da roda, em cima da calçada, ou qualquer um obstáculo que nos dificulta o nosso dia a dia. Eu acho que viver sozinho não é possível para nenhum ser humano, ninguém pode viver sozinho. Agora, as dificuldades do deficiente visual, elas são maiores. E sozinho não, ninguém vive sozinho. Eu tenho minha nora, que é a filha que Deus me deu, cuida de mim aqui, faz comida e cuida da minha roupa, limpa em minha casa. E tem meus netos aqui comigo também, não vivo sozinho. Então, benefício aqui para o deficiente visual praticamente é zero. Nós temos alguns abnegados, como a professora Araci Cristina Snoop, agora o Leonardo Kraus, professor de informática. A gente está fazendo um curso na Paetec e já fiz alguns cursos, tem vários deficientes visual e nós estamos tentando montar uma associação dos deficientes visual, que está muito difícil para montar, porque também é uma classe muito desunida. Também tem disso. Falta de união também. Tem muitos deficientes visual em Teresópolis. No nosso grupo deve ter uns 20 e poucos deficientes que frequentam as aulas de informática, frequentam o curso. Mas falta muita união também entre os próprios deficientes visual. A melhoria que poderia ser feita, nós já tivemos, o Teresópolis sabe que hoje é a cidade de Tínhamos, né? Nós tínhamos aqui em Teresópolis, entre 2004 a 2008, nós tínhamos atividades direcionadas aos deficientes físicos, incluindo os deficientes visuais, como chamava-se Geopets, criada por Carlinho Pimentel, quando era secretário de esporte. E tinha essas atividades, tinha várias atividades na área, né? Competições, e isso poderia voltar. Procurando, a gente vai encontrar. E a Paetec ajuda, através da Araci Cristina, dos professores que trabalham nessa área. Agora, é difícil, mas não é impossível não. A gente tem um grupo que estão tentando, vou repetir isso, estão tentando criar uma associação dos deficientes visuais. Então, a gente se procurar se unir mais e tiver mais uma colaboração, principalmente do governo, que a colaboração da parte do governo é zero, não existe nenhum, é zero. E eu queria deixar aqui um pedido maior aos nossos governantes, nossos vereadores, prefeitos, que a gente está na eminência de perder lá a Paetec, porque foi municipalizado o Brizolonge, vai ter que sair de lá. E está nessa eminência de perder a Paetec, que tanto tem ajudado a formar vários profissionais, e tem as aulas lá, os deficientes visuais, a aula de informática. Está tudo na eminência de ser mais uma coisa que vamos ficar no tínhamos em Teresópolis. Então, eu queria deixar um apelo aqui para que o prefeito procurasse se informar mais, os governantes, o que poderia fazer para não deixar a
vai ter que acabar para dar mais um apoio aos deficientes visuais, principalmente os deficientes físicos, né? Mas no caso do deficiente visual, a gente está se sentindo assim. Se for fazer uma comparação que nós tínhamos no governo de 2004 a 2008, nós estamos nos sentindo abandonados. O termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades, como o uso de produtos, serviços e informações, como, por exemplo, um prédio com rampas para cadeirantes e um banheiro adaptado. Sim, o prédio foi construído, né, para atender a demanda não só dos deficientes físicos, né, mas para a demanda de toda a população de Teresópolis, né. Nós tínhamos um prédio que era deficitário nesse assunto, e nós tínhamos que tomar algumas medidas para que os deficientes físicos pudessem ser atendidos no fórum, né, no fórum antigo, mas graças a Deus esse prédio foi realmente idealizado para atender aos anseios dos deficientes físicos. O cego e o cadeirante, eles podem se locomover assim, sozinhos no prédio, né? Porque nós temos aqui uma rampa de acesso, nós temos elevadores bem espaçosos. No geral, ele consegue sim se locomover sem nenhum problema. E é claro que nós temos também um grupo de apoio dentro do tribunal que pode também atender aos anseios dos deficientes. Não, eu acho que nós precisamos realizar várias obras, né, porque as calçadas são inadequadas para o cadeirante, né? Eu acho que as calçadas não têm as sinalizações adequadas para que eles possam se locomover, né, como cegos, né? Então, assim, eu acho que o Brasil está muito atrasado com relação a isso. Tem feito algumas melhorias, mas essas melhorias são bem insuficientes para atender a demanda deles. Olha, de uma simples sinalização nas calçadas, né, principalmente para quem é deficiente visual, né, como melhoria na calçada para os cadeirantes poderem se locomover, utilização, os próprios ônibus, né, também. Eu acho que a locomoção é importantíssima, né, porque você não ter a condição de se locomover, eu acho realmente é um entrave, né? Cai a qualidade de vida dessas pessoas. Então eu acho que são coisas simples, mas que demandam recursos, né? E o país, nós passamos por uma pior crise, né, que é da nossa história, mas eu acredito que o Brasil vai conseguir superar todos esses desafios. Todos os dias, as pessoas com deficiência cruzam com diversas barreiras por causa da falta de acessibilidade. A falta de acessibilidade acontece quando um cadeirante deseja fazer uma compra, mas a loja não possui rampa de acesso. Acontece quando uma pessoa cega vai a um restaurante e ele não tem cardápio em braille. Acontece quando um surdo quer assistir um vídeo, mas ele está sem legenda e tradução para libras. A luta das pessoas com deficiência por mais acessibilidade e inclusão é um desafio constante, mesmo com a existência de diversas leis de acessibilidade que servem como base para essa batalha. Cada caso é um caso. Por exemplo, né, dentro do mesmo segmento, né, de cadeirante, existem vários tipos de lesão, né? Tem o cadeirante congênito, tem o cadeirante, né, como eu, que teve uma lesão, um acidente, né, no meio do percurso, né, e se tornou cadeirante, ou seja, ele nasce andante, né? A gente chama de andante, nasce normal, né? E por algum motivo ele, né, passa a viver na cadeira de roda. Então, é uma adaptação um pouquinho mais difícil. Eu vejo pelo meu ponto de vista que o deficiente congênito, para ele seja um pouco mais fácil essa adaptação, porque ele não conheceu o normal, né? Por exemplo, eu me lesionei, eu tive uma lesão no acidente de carro aos 22 anos. Então, é uma coisa, né,
é uma lesão mais complicada de superar por conta do problema psicológico, né? Você fica, porque eu, né? Porque eu. É possível, né? Respondendo a sua pergunta, é possível? É sim, mas depende de um pouco de bastante força de vontade, né? Apoio da família e, né? E, na minha opinião, né? Muita fé. As maiores são, né, as barreiras arquitetônicas, né? Lojas sem rampa, prédios somente com escadas, né, as ruas esburacadas, as calçadas, né, que não são padronizadas, a dificuldade que a gente tem, né, de locomoção com transporte público. Até que de uns anos para cá, as duas viações locais, né, a Dedos de Deus e a 1º de Março, né, têm cumprido as leis federais e a maioria dos ônibus tem a plataforma de embarque, né? Porém, a nossa aviação Teresópolis, que faz a maioria das linhas intermunicipais, não atende, apesar, né, dela ter colado no seu para-brisa, né, o símbolo internacional do cadeirante. Ela não tem a plataforma, ela só tem alguns ônibus da frota, né, que o chassi rebaixa, que ele facilita um pouco o acesso, mas isso facilita, né, para o andante, ou para o idoso, ou para uma lesão mais leve, que não seja a cadeira. Os ônibus da aviação Teresópolis não tem a plataforma. Eu mesmo tive esse problema, porque uma vez eu me aventurei a ir a Petrópolis de ônibus, né? E tive esse problema, tanto na ida como na volta. Olha, o único benefício, né, que eu ouço, né, e tenho conhecimento é o benefício de prestação continuada, que é o que o governo federal é um benefício, né, para os deficientes, que eu chamo popular BPC, né? Alguns outros benefícios ainda, né, precisam muito ser reivindicados, né? E, né, também é uma luta do segmento, uma luta do conselho, né? Eu acho que é uma luta de cada um, né, para que as coisas possam melhorar. As melhorias seriam, né, a padronização das calçadas, porque, pelo que eu tenho de conhecimento, as calçadas em si, elas não são a responsabilidade do poder público, e sim a calçada de cada proprietário. Ou seja, né, você pode fazer em zigue-zague, pode fazer morro, pode fazer rampa, pode fazer degrau, né, e você pode pintar da cor que você quiser. Quer dizer, não é uma coisa, né, que o poder público possa interferir. Então, mesmo, né, que as ruas, calçadas, né, fossem padronizadas, né, realmente, né, que fosse padronizado para que todo mundo pudesse ter acesso, né, o andante, né, o carrinho de bebê, o idoso, entendeu? E, né, inclusive nós, cadeirantes. A gente já recebe crítica o suficiente e muita coisa, né, que coloca para baixo, né, a situação, né, as barreiras arquitetônicas, a falta de acessibilidade, às vezes, né, o preconceito, a discriminação. O recado é que, né, as coisas, né, podem, entendeu, devem melhorar, né, mas que é necessário, entendeu, que o deficiente dê a sua cara a tapa, né, ou seja, ele tem que sair, ele tem que reivindicar, né, o poder público mesmo, entendeu, precisa ver, né, essas pessoas, os deficientes na rua, entendeu, né, para ver a dificuldade, né, as pessoas vendo, elas se sensibilizam, né, não adianta você ficar escondido em casa, né, esperando, né, um mundo ideal, ou um mundo, né, totalmente inclusivo, né, porque é utopia isso, a gente, né, infelizmente não vai conseguir, né, por mais que a gente tente, mais que o segmento, né, corra, lute, né, é necessário que cada um faça a sua parte. Acho que cada um fazendo a sua parte, né, e reivindicando as coisas, né, a tendência das coisas é melhorar. Eu sofri um acidente de carro aos 22 anos de idade e que transformou a minha vida, porque eu nasci normal, né, andante, e depois do acidente de carro eu tive notícia do médico, né, que não tive uma lesão na medula de 3 vértebras e me tornei paraplégico, né, ou seja, dependeria da cadeira de rodas para me locomover. Na época, né, foi um choque muito grande, eu acho que é para qualquer um, né, que passa por esse problema, mas
né, graças a Deus eu tive, né, o apoio da minha família, a fé em Deus, né, que me fez superar, né, acreditar que, né, a vida poderia continuar apesar da dificuldade de locomoção. Tive também, né, no hospital de fisioterapia intensiva que eu fiquei internado, acompanhado por uma equipe, né, multidisciplinar, que na época me deu duas opções. Falou: Irineu, você tem duas opções, ou você, né, veste a capinha de vítima, né, e fica no cantinho vendo a vida passar, né, ou você tem a opção do caminho B, né, que é levantar, né, bater a poeira, né, e tentar seguir a vida da melhor maneira que você puder. Na época desse hospital de fisioterapia intensiva, eu também pude aprender que, né, o sentido real da fisioterapia era, né, sim, vencer as dificuldades do dia a dia, né, e não só aquele período, né, pós-lesão que você passa por uma físio. E, né, graças a Deus eu trago, né, esse lema, né, essa orientação que eu tive, né, da equipe na época até hoje. E, né, muito apoio, né, muito amor, né, das pessoas em volta, né, para que, né, a chave, né, dentro da nossa cabeça, né, que é nosso grande limite, ela pudesse virar, né, que eu, né, parasse de pensar somente no acidente, na minha lesão, né, de viver o papel do coitadinho, né, para exercer o meu papel como cidadão, né, e poder viver a cidadania, né. Na época dessa internação, né, eu aprendi o esporte na cadeira de rodas, né. Muitos esportes podem ser praticados, né. A gente pode ver pelos exemplos da Paralimpíada, né, muitas modalidades. E o que mais me chamou a atenção e se encaixou na época para mim foi o basquete, né. Eu vim morar aqui em 2004, né, e desde então, né, eu tenho tentado buscar ajuda, né, incentivo da Secretaria de Esportes, né. Na época, né, quem acolheu a gente foi o Carlinhos Pimentel e, né, tentamos alavancar nessa questão do esporte adaptado, né, mas aí são vários problemas que aconteceram, né, falta de acessibilidade, falta de atletas, né, falta de local apropriado, falta de transporte, né, e todos esses problemas, né, aí que até então, né, tá difícil praticar. A Praça Olímpica, que seria um local público, né, para a prática do esporte, ela, com a reforma, né, não existe mais a quadra de basquete, né, somente a de futebol. O tablado lá continua quebrado, né, sem o conserto. E, né, apesar das minhas reivindicações e pedidos, parece que ainda não tem uma verba própria, né, destinada para essa troca do tablado, né, e também a reforma ali da quadra, né, para que o esporte possa ser praticado, inclusive, né, por nós, né. Eu queria aproveitar a oportunidade de, né, convidar as pessoas, né, interessadas no esporte adaptado, principalmente no basquete, né, para que a gente pudesse, né, dar uma alavancada nessa modalidade, né, e pudéssemos formar um time, né, e quem sabe, né, competir, né, pelo município, entre os municípios, né, estado, e que talvez até se tornasse uma coisa maior, né. O esporte me ajudou muito na minha recuperação, né, e eu aprendi, né, com um professor de educação física na época, que, né, às vezes você, na sua fisioterapia, né, simplesmente pegar, né, um halter e ficar se exercitando, né, ele não é tão legal, não é tão saudável, não é tão, né, gostoso de fazer. Mas você praticando esporte, né, você se exercita, né, e você trabalha os seus músculos de uma forma mais natural, até mesmo saudável, né. Todos são iguais perante a lei. Contra essa afirmação, não existe questionamento, mas quando o Estado não dá acessibilidade àqueles que precisam, cria-se uma situação de vulnerabilidade. Esse foi mais um Reportagem em Foco. Obrigada pela sua audiência. Te vejo no próximo episódio.